Olá, pessoal do sexto ano. Aqui é o professor Peterson de Educação Física. Vocês estão prontos aí? Bora lá para o nosso vídeo, então? Hoje nós vamos tratar da identificação dos elementos do movimento corporal presentes nas danças criativas. Não só nas danças criativas. Na verdade, esses elementos do movimento nós identificamos e podemos percebê-los em qualquer exemplo de dança, qualquer tipo de dança, tá? Mas afinal, que elementos de movimento estão presentes na dança? Quando falamos de dança, essas características, esses elementos estão sempre presentes em qualquer uma das danças. Mas quais são esses elementos? Você sabe dizer? São 3 elementos: o tempo, o espaço e o movimento. O tempo, ele está relacionado ao tempo da música, do som envolvido na minha dança. E esse tempo, ele não é caracterizado pelo relógio, mas pelo ritmo da música, pelo compasso musical. Então, a principal característica do tempo é esse. Ele faz a ligação do som da música com a dança através do ritmo da música, que vai ditar o ritmo da minha dança. Daí nós temos o espaço, que é aonde a dança acontece. E por fim, o movimento propriamente dito do corpo. No vídeo de hoje, a gente vai tratar de forma mais específica, para a gente entender melhor, o espaço. Então, olha só, nós ocupamos o espaço e somos tomados por ele. Então, primeiro conceito que eu quero que vocês entendam. O nosso corpo, ocupa um espaço. Ocupa um espaço aonde? Num espaço maior. Aqui eu estou no estúdio gravando esse vídeo para vocês. Então, o meu corpo está ocupando um espaço aqui dentro do estúdio. Se eu estivesse lá fora, estivéssemos gravando esse vídeo num ambiente externo, lá também o meu corpo estaria ocupando um determinado espaço. Então, o nosso corpo ocupa um espaço que, quando estamos nesse lugar, esse espaço é nosso, está ocupado pelo nosso corpo. Outra característica, quando nos movimentamos, mudamos a nossa ocupação do espaço. Essa é outra questão interessante. Se eu me movimento, eu estava num espaço, saí daquele espaço e venho para o outro. Então, esse conceito inicial é muito importante para a gente aplicar na dança, certo? Porque como eu estou em movimento na dança, eu estou ocupando lugares diferentes no espaço. E eu tenho que conhecer isso, eu tenho que identificar esses lugares que eu estou ocupando para que eu consiga dançar, tá? Principalmente para que eu não trombe com alguma outra pessoa que também está dançando junto comigo. Porque a física nos ensina que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, a dança tem que ter uma sincronia, que esse movimento aconteça sem que esses 2 corpos queiram ocupar o mesmo lugar no espaço, certo? Então, quanto maior o espaço destinado para os nossos movimentos, claro que a gente vai poder dançar com mais segurança. Se eu tenho um grande palco para dançar, eu tenho mais espaço para desenvolver os meus movimentos, para desenvolver a minha coreografia. Se eu tenho um espaço reduzido, a minha dança também terá alguns movimentos reduzidos ou diminuídos, pelo menos, tá? Então, o espaço, ele influencia, sim, na minha coreografia, no desenvolvimento da minha dança. Por isso que ele é um dos elementos primordiais um dos elementos do movimento na dança. Primeiro exercício nosso, então. Que relação podemos estabelecer entre nossos movimentos e o espaço? Alternativa A, não ocupamos lugar no espaço. Alternativa B,
ocupamos sempre o mesmo local no espaço, estamos sempre no mesmo lugar. C, podemos ocupar vários espaços no mesmo tempo. Olha, quando nos movimentamos, mudamos nosso lugar no espaço, nosso local no espaço. Um tempo agora para vocês relerem o exercício, tá? Tentarem responder, se precisar, pode até fazer uma pesquisa e utilizar a internet para isso. Logo voltamos com a correção. Retornamos. Você conseguiu aí resolver, leu de novo o nosso exercício. Vamos para a correção então? Olha lá. Que relação podemos estabelecer entre nossos movimentos e o espaço? A alternativa correta é a alternativa D. Quando nos movimentamos, mudamos nosso local no espaço. Então, ao nos movimentarmos, ao dançarmos, né, ao executarmos a coreografia, os movimentos da dança, o nosso corpo, né, por estar sempre em movimento, está sempre mudando o seu local no espaço. Vamos entender um pouquinho mais agora sobre os tipos de espaço. Então, nós podemos ter o espaço interno e o externo. Esse é simples, né? O espaço interno vai ser dentro de um ambiente, por exemplo, uma sala ou um estúdio, como nós estamos aqui. O espaço interno é fora dos ambientes, por exemplo, no campo, na praia, né? Então, esses são a diferença entre espaço interno e externo. Outro tipo de espaço, o público e o privado. O que é o espaço privado? O espaço privado é dentro do seu quarto, dentro da sua casa,
esse é o espaço privado, né? Privado do quê? De mais pessoas, né? Ou esse espaço é somente seu, ou é de um grupo bem restrito de pessoas, por exemplo, a sua família. Já o espaço público, né, como o próprio nome já diz, ele é de todos, ele é público. Então, o espaço, por exemplo, na nossa escola, ele é público, ele é de todos. Quando nós estamos numa praça ou numa rua, nós estamos num espaço público. Mas quando estamos dentro da nossa casa, estamos num espaço privado, certo? Então, esses são os tipos de espaços, ok? Normalmente, a gente pode relacionar um espaço com o outro dessa forma assim, ó. Espaços internos, eles têm a característica de poderem ser espaços privados, certo? E os espaços externos, eles têm mais uma característica de serem espaços públicos, ok? Agora, as direções do espaço. Então, para a gente falar de direção, nós temos que ter um ponto de referência. Então, nosso ponto de referência é o nosso corpo. Na verdade, é o eixo do nosso corpo. Então, a gente vai imaginar uma linha que sai lá da nossa cabeça e passa pelo meio do nosso corpo até chegar no chão, tá? Então, a partir desse eixo, nós temos algumas direções. Direções no espaço que serão também as direções de movimentos quando nós formos dançar, tá bom? Então, a partir do centro, que é o nosso corpo, esse eixo, nós temos as direções para frente e para trás do nosso corpo. Também nós temos as direções laterais, para os lados, para o lado direito, para o lado esquerdo. E além dessas 4 direções, né, mais básicas, nós ainda temos as diagonais, né? Diagonal alta para a direita, diagonal alta para a esquerda, diagonal esquerda baixa e diagonal direita baixa, né? O que é diagonal? Diagonal é quando a gente se movimenta ao mesmo tempo para frente ou para trás e para um dos lados. Então, como eu tenho uma força indo para frente, a outra força indo para o lado, eu acabo saindo na diagonal, certo? Entenderam isso? Então, essas direções que nós temos dentro do espaço, elas serão muito importantes na hora de nós colocarmos o movimento da dança no espaço. Quando a gente estiver se movimentando, a gente vai se movimentar exatamente nessas direções, mudando com isso o nosso corpo dentro do espaço, tá bom? Além das direções, qual a outra característica do espaço? São os níveis do espaço. Então agora nós vamos imaginar assim, ó, na nossa cintura nós temos o nível médio do nosso corpo. Tudo que estiver abaixo da nossa cintura será nível baixo. Tudo que estiver acima da nossa cintura será o nível alto. Então, assim, nós temos essa classificação de níveis: baixo, médio e alto. Então, quando eu estiver dançando, se eu tiver alguns movimentos, né, com o meu corpo abaixo da minha linha de cintura, quando eu fico, como na imagem aqui, ó, muito próximo do solo, né, do chão, esses movimentos estão acontecendo num espaço baixo. Se o meu movimento é mais ou menos na altura da minha cintura, né? Olha lá a imagem, essas duas moças aqui, tá? Eu estou no nível médio dentro do meu espaço. Agora, se o meu movimento, o meu corpo está em pé, ereto e muitas vezes até com os braços erguidos, então esses movimentos estão acontecendo no nível alto, tá? Então, na dança, nós teremos os movimentos naquelas direções que nós vimos no slide anterior e ainda teremos essa variação de níveis de movimento, baixo, médio e alto, tá bom? Mais uma característica são as extensões. Daí as extensões eu vou ter o quê? Perto, médio e longe. Ah, professor, o que é isso? De novo, vamos lembrar daquele eixo, lembra? Do eixo.
Então, se o meu movimento está bem próximo desse eixo, a extensão dessa dança é perto. O meu movimento, a extensão do meu movimento é que ele é perto, próximo do meu eixo. Se eu tenho um movimento um pouco mais afastado desse meu eixo, então é uma extensão média, né? Médio. E se o meu movimento é amplo, eu abro bem os braços, a perna, esse movimento está acontecendo longe do eixo do meu corpo, então esse movimento é longe, tá? Então sempre a base nossa, a referência nossa é o eixo do meu corpo. Saber qual a extensão do movimento é importante, porque vai depender do espaço que eu tenho para desenvolver a minha dança. Se eu tenho um espaço muito pequeno, os meus movimentos terão que ser movimentos perto, no máximo movimentos médios. Mas se eu tenho um espaço mais público, mais amplo, eu vou poder me movimentar em diferentes direções, em diferentes níveis e diferentes extensões. Poderei ter movimentos, né, bem longos, bem extremos, né, bem longe, movimentos, né, de grande extensão, executados longe do eixo do meu corpo. Ok? Segundo exercício nosso, então. Quais são os níveis que nosso corpo pode ocupar e movimentar-se no espaço? Lembra? Níveis. Nós falamos de tipo, de direção, de nível e de extensão. Então, o nosso exercício aqui agora é sobre os níveis de movimentos. Então, alternativa A, interno, externo, público e privado. Alternativa B, baixo, médio e alto. Alternativa C, rápido, moderado e lento. E alternativa D, perto, médio e longe. Um tempo aí para vocês relerem o exercício, responderem e daqui a uns minutos nós voltamos para corrigir. Retornamos. Conseguiu aí responder esse nosso exercício? Vamos para a correção então? Vamos lá. Quais são os níveis que nosso corpo pode ocupar e movimentar-se no espaço? Então, os níveis são baixo, médio e alto. Você conseguiu identificar, né, as outras características do espaço aqui nessa questão, nesse exercício? Vamos fazer esse exercício também? Olha só, na alternativa A, interno, externo, público e privado. Isso se refere aos tipos de espaço, lembra? Na alternativa D aqui, ó, perto, médio e longe. Isso se refere a
extensão do espaço, tá? E na alternativa C, a gente não falou aqui sobre espaço, né? Rápido, moderado e lento é a característica do tempo, não do espaço, tá? Então, vocês viram que um exercício aí vocês puderam treinar bastante conhecimento, ok? Então, o que a gente tem mais para falar sobre o espaço? É preciso relacionar o entendimento de corpo e ambiente e contexto. O que quer dizer isso? Relacionar o entendimento de corpo com o ambiente e o contexto. O nosso corpo, na verdade, ele deve estar em sincronia, não só com o tempo da música e do som, mas também em sincronia com o espaço que nós temos para desenvolver a nossa dança, tá? Então, essa sincronia nós temos que ter o controle do espaço, entender o espaço onde nós estamos nos movimentando. As conexões que se estabelecem com o ambiente podem ser vistas como relação de compartilhamento e troca. Dançar é se comunicar. Quando eu danço, eu estou transmitindo uma mensagem. Então, eu preciso saber me comunicar através de todos esses elementos, através do tempo musical e também através do espaço. Então, eu tenho que conhecer o espaço, eu tenho que ter um relacionamento com aquele espaço para que eu possa realmente transmitir o meu recado, transmitir a minha mensagem e ter certeza que a outra pessoa entendeu o que eu estou transmitindo, o que eu estou comunicando, tá? Por isso é tão importante a gente conhecer os princípios e as características do espaço quando a gente vai realizar uma dança, tá? A gente pode simplesmente chegar lá e sair dançando, né? É preciso antes conhecer o espaço para daí poder determinar, né? O espaço, ele é um dos determinantes do tipo de dança que eu posso ter, tá? Então, eu devo conhecer o espaço para daí poder criar a minha coreografia, a minha dança, né? Adaptar ou fazer com que essa dança combine com o tempo musical e com o espaço aonde ele será realizado. Para a retomada, então, o que a gente falou hoje sobre esse elemento da dança, o espaço? Entendemos que o espaço é um dos elementos presentes na dança. A dança não pode acontecer sem o espaço, sem ter um espaço. Mesmo que seja pequeno, precisamos de um espaço para dançar. Nós vimos que quanto maior o espaço, mais evoluções na dança nós podemos ter. Mas mesmo num espaço bem pequeno, como por exemplo em cima de uma cadeira, não vá tentar isso em casa, tá? Mas em cima de uma cadeira é possível fazer uma dança com movimentos, né, de extensão perto, sem muitos deslocamentos, mas mesmo num espaço bem restrito eu consigo dançar. Mas o espaço ele está presente na dança e é determinante para a nossa dança. Nós estamos sempre ocupando, então, uma parte do espaço e quando nos movimentamos, estamos mudando de espaço. Isso é uma coisa muito importante, porque como eu já falei antes, se nós não tivermos essa noção que ocupamos um determinado espaço e quando nos movimentamos, quando dançamos, mudamos de espaço, se não tivermos isso bem claro, provavelmente na nossa dança a gente vai acabar tendo algum acidente, ou uma trombada com um outro dançarino, ou mesmo um descontrole nos nossos movimentos e a gente vai acabar caindo, né, e sofrendo algum acidente durante a dança. Então o espaço é importante, nós precisamos conhecer o espaço antes de sair dançando e nos ligar a esse espaço, né, ter um relacionamento com esse espaço para que possamos ter um bom resultado com relação à nossa dança. Ok, pessoal? Hoje, então, o nosso vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido bem, né, sobre o espaço, sobre esse elemento crucial para o desenvolvimento da nossa dança. Então, para dançar, precisamos de espaço.
Até o nosso próximo vídeo.